E se um conflito não precisasse terminar com uma batalha, hein? Hoje, a gente vai analisar uma mudança fundamental na justiça brasileira, que está buscando um caminho diferente, um caminho para construir pontes em vez de muros. Vamos começar com a pergunta que, na verdade, é a raiz de tudo. Um conflito precisa mesmo ter um vencedor e um perdedor? Porque por muito tempo o sistema de justiça tradicional meio que respondia que sim, transformando qualquer disputa numa verdadeira batalha judicial. Mas olha só, um conflito pode ser visto de duas maneiras bem diferentes. Existe o processo destrutivo, que foca em achar um culpado e que geralmente só piora as coisas, né? E tem o processo construtivo, que foca em soluções e que, pasmem, pode até fortalecer os relacionamentos. Bom, o nosso roteiro de hoje vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, vamos entender o que significa ir além da batalha judicial. Depois, vamos conhecer a ideia do Fórum de Múltiplas Portas. Em seguida, explorar o espectro de soluções e, por fim, ver como tudo isso virou uma política pública de paz aqui no Brasil. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Repensar o que é um conflito. A gente costuma associar essa palavra a coisas ruins, né? Guerra, briga, perda, raiva. Mas, na essência, o conflito é só uma parte natural da vida. A grande virada de chave está em perceber que, em vez de ser algo a ser vencido, ele pode ser uma oportunidade. Se for bem conduzido, claro. Ele pode gerar crescimento e um entendimento muito maior, em vez de só destruição. E essa nova forma de olhar para o conflito abriu caminho para uma ideia, assim, revolucionária, que começou a reformular todo o sistema de justiça. Tudo começou lá no final da década de 70, com um professor chamado Frank Sander. Ele propôs um conceito que ficou conhecido como Fórum de Múltiplas Portas. A ideia é simples e genial. Em vez de ter só uma porta de entrada para o sistema, que seria o tribunal, a gente imagina um grande centro de justiça, com várias portas. Quando um caso chega, ele primeiro passa por uma triagem, sabe? Para entender qual é a melhor porta para ele. Pode ser a da mediação, a da arbitragem ou, claro, a do julgamento tradicional. O ponto crucial é esse: usar a ferramenta certa para o problema certo. Ok, se existem múltiplas portas, que caminhos são esses? Bom, eles formam o que a gente chama de espectro de soluções, ou, no termo técnico, resolução adequada de disputas. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Pensem nesse espectro como uma régua. Numa ponta, a gente tem o controle total nas mãos das próprias pessoas envolvidas no conflito. Na outra ponta, o controle está todo com uma terceira pessoa, como um juiz, por exemplo, que vai decidir por elas. E olha que interessante essa tabela. Ela mostra a grande diferença de mentalidade. De um lado, os métodos autocompositivos. Eles olham para frente, para o futuro, buscando soluções. O objetivo é resolver a disputa. Do outro, os heterocompositivos. Eles olham para trás, para o passado, buscando um culpado. O objetivo é vencer a disputa. É a diferença fundamental entre resolver e vencer. Na ponta de maior autonomia do nosso espectro está a negociação. É simplesmente a conversa direta entre as partes para tentar chegar a um acordo. É o mais básico e direto de todos, sem ninguém de fora para interferir. Dando um passo adiante, a gente encontra a mediação. Aqui já entra uma terceira pessoa, o mediador. Mas atenção, ele é neutro e não decide nada. O papel dele é facilitar o diálogo, ajudar as partes a conversarem de novo para que elas mesmas encontrem uma solução. É ótimo para quando a relação entre as pessoas precisa continuar, sabe? Bem pertinho da mediação, temos a conciliação. A grande diferença aqui é que o conciliador é um pouco mais ativo. Enquanto o mediador foca em restaurar o diálogo, o conciliador pode sim sugerir soluções, dar ideias para ajudar a resolver a questão mais rápido. E chegando mais perto da outra ponta do espectro, a gente tem a arbitragem. Pensem nela como um julgamento privado. As partes de comum acordo escolhem um especialista, o árbitro, que vai ouvir todo mundo e tomar uma decisão final. E essa decisão tem força de sentença judicial, é obrigatória. E para que métodos como a mediação e a conciliação realmente funcionem, eles precisam se apoiar em alguns pilares essenciais. Primeiro, tudo o que é dito ali é confidencial. O facilitador tem que ser totalmente imparcial. A participação é sempre voluntária, ninguém é obrigado. E o mais importante de tudo, a autonomia das partes é sempre respeitada. A decisão final é delas. Certo, mas como essa visão toda, que parece tão ideal, está virando realidade aqui no Brasil? Porque isso deixou de ser só teoria, virou uma política pública nacional. O grande marco dessa transformação tem um número: 125. Essa é a famosa Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, lá de 2010.
Foi ela que deu o pontapé inicial para institucionalizar e organizar todos esses métodos no país inteiro. E os objetivos dessa resolução eram bem claros. Primeiro, espalhar uma cultura de paz. Depois, incentivar os tribunais a criarem estruturas para isso. E aí vieram os CEJUSICs, que são centros especializados nisso. E, claro, a capacitação de mediadores e conciliadores profissionais. No fundo, todo esse movimento pode ser resumido nesta frase do jurista Kazuo Watanabe. A ideia é justamente essa: substituir a antiga cultura da sentença, em que um juiz impõe uma decisão de cima para baixo, pela cultura da pacificação, onde o objetivo é restaurar a harmonia. No fim das contas, essa transformação toda nos leva a repensar o propósito da justiça. E se ela fosse menos sobre construir muros entre as pessoas e muito mais sobre construir pontes? Fica aí a reflexão.